Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui vai ser Diana. Estou ligado. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estou Ligado. O episódio de hoje vai ser sobre cartilagem e nutrição da cartilagem. Eu estou aqui com meu querido amigo Luiz Veiga. Estou aqui com Larissa Ellen. E também estamos na presença ilustre da convidada que vai acrescentar aí demais na nossa conversa, a professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em nutrição e doutora em anatomia, professora Sandra Lopes. Boa tarde. E é isso, vamos conversar a nossa roda de conversa. Nós iremos falar um pouco acerca do tecido cartilaginoso, tá certo? Desmistificar algumas coisas e principalmente associar a histologia desse tecido, que é tão importante para nós, à nutrição, para podermos perceber o quão importante realmente é essa área da saúde para esse tecido. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o convite. Hoje a gente vai, como o Vitor falou, falar um pouco sobre a relação da nutrição com o tecido cartilaginoso, as implicações e possíveis doenças, como tratar e o que implica. Para começarmos esse podcast, esse episódio, vamos dar uma breve explicação sobre o tecido cartilaginoso. Vale lembrar também que ele não se limita apenas à cartilagem hialina nas articulações. O tecido cartilaginoso ele é composto por condrócitos imersos numa matriz rica em fibras proteoglicantes. Por ser um tecido que não é vascularizado, ele é nutrido a partir da difusão. Tanto pode ser por meio de tecidos vizinhos, como também pelo líquido sinovial. Exatamente, e é muito interessante a gente trazer isso, porque até no senso comum, e realmente é a parte mais falada da cartilagem, nós associamos diretamente a cartilagem às articulações. O que por si só já é um pouco complicado, porque nós temos vários tipos de articulações, mas quanto às cartilagens especificamente, nós podemos dividir principalmente em três classes. Nós podemos falar da cartilagem hialina, que vai ter uma presença maior de fibras de colágeno do tipo 2, vai apresentar uma matriz extracelular cheia de água, muito bem hidratada, que vai ajudar um pouco na nutrição através da difusão, como a Larissa falou. Nós também temos a cartilagem elástica, que vai estar presente, por exemplo, na parte do nariz, na parte da orelha, e ela vai ter um pouco mais de presença de fibras elásticas, que vão ajudar nessa conformidade de deformar e ela voltar ao estado inicial. Também temos a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, que além do tipo 2 de colágeno, que está presente nas outras cartilagens, nós também temos do tipo 1, que, por exemplo, está presente no osso, então indicando uma fibra realmente maior, mais densa, capaz de suportar trações. Está presente, por exemplo, na junção do ligamento com os ossos. E, a gente pode salientar que, apesar das diferenças, todas elas têm a ausência de vascularização direta, o que impacta diretamente a regeneração do tecido cartilaginoso. Exatamente, e isso dá início à nossa conversa, porque ao nós pensarmos no fato de que as articulações que envolvem realmente o nosso movimento sofrerem impacto durante toda a nossa vida, sofrerem desgaste durante toda a nossa vida, como que ela vai se recuperar se ela tem um baixo teor de nutrição, né? Como é que funciona realmente essa recuperação? E nesse sentido, professora, queremos saber por que que a cartilagem hialina ela é tão importante. Porque ela é o centro da nossa conversa, né? Vamos falar sobre osteoartrite e queria saber o impacto dessa articulação. Bom dia a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre um artigo que a gente discutiu antes, né? Que é osteoartrite, nutrição e metabolismo. E a cartilagem hialina, um dos tipos das cartilagens, como o Victor acabou de falar, né? Tem a fibrose, tem a elástica. Ela é a cartilagem mais abundante do nosso corpo. E, particularmente, ela está revestindo lá as articulações, né? O que é? A união entre os ossos. Então, eu tenho dois ossos, se eles entrassem em contato, iam formar um atrito muito severo e ia prejudicar a constituição do osso, né? Então, essa cartilagem, ela vem para revestir o tecido ósseo. A cartilagem, ela pode ser nutrida pelo pericôndrio,
ou pelo líquido sinovial. No caso da cartilagem articular, ela se nutre pelo líquido sinovial, né? Por difusão, o que torna a cartilagem um pouquinho, como se diz assim, dependente, né? Veja, a vascular, ela não tem vascularização, fica complicado. Como é que ela vai obter nutrientes? Como é que ela vai eliminar os seus resíduos, não é? Então, ela fica nessa dependência. Então, ela vai estar muito dependente da nutrição desse tecido, né? Se o tecido está bem nutrido ou não está. Aí, eu acho que fica um pouco difícil para a cartilagem hialina se recompor de qualquer degeneração por conta disso, né? Mas então, a gente queria saber também como é que a cartilagem hialina ela pode se nutrir, já que ela não tem vasos. Então, ela vai se nutrir por difusão. E como qualquer outro tecido orgânico, ela precisa de nutrientes, todos os nutrientes, né? Aminoácidos, das graxas e a glicose, particularmente, que é o seu metabolismo, né? Proteínas, tem os aminoácidos, né? Que é a glicina, a lisina, que vão formar os proteoglicanos. Os ácidos graxos, parece que a cartilagem, ela faz síntese de ácido, de ácido graxo essencial, não, que ácido graxo essencial vem da dieta, né? Mas ela faz síntese de colesterol da sua própria constituição. Então, ela precisa dos nutrientes básicos para seu funcionamento normal, né? Como qualquer outro tecido. Mas com a particularidade de que esses nutrientes vão vir por difusão no líquido sinovial. Aí vem a dependência da cartilagem articular do líquido sinovial, né? Já que ela vem dessa forma, ajudando a nutrir a cartilagem, a gente pode dizer que o exercício físico, ele corrobora um aumento dessa saúde articular. Sim, o exercício físico ele é imprescindível para a saúde da cartilagem, das articulações como um todo, né? Por vários aspectos. Pelo movimento do líquido sinovial, né? Vai fazer com que o líquido sinovial se movimente muito bem ali dentro da articulação consequentemente, leve os nutrientes e traga os resíduos. E o exercício tem outras consequências, né? Como a perda de tecido lipídico, que é muito inflamatório, né? Interessante, interessante. Então, você chegou a tocar, inclusive, a respeito da presença, da importância da gordura, né? Da importância dos lipídios. Nós conseguimos pensar da importância, entendemos, sobre a glicose, o carboidrato, e as proteínas que vão estar presentes para a manutenção, né, da matriz cartilaginosa. Onde os lipídios entram nessa equação, por exemplo? O tipo de lipídio que nós colocamos, ingerimos na nossa dieta, ele influencia alguma coisa? Pois é, a formação mesmo dos osteoclastos, dos osteoblastos, a sua membrana, precisa muito de colesterol, né? Mas a gente sempre comenta sobre os ácidos graxos essenciais, que são os ômegas, né? Ômega 3, ômega 6 são os mais indicados, mas aí, como tudo na ciência, como tudo no nosso corpo, a gente precisa ainda de muitas investigações, né? Então, ômega 3, por exemplo, é muito indicado para a osteoartrite, porque ele vai promover lá nunca há regeneração da cartilagem, tá certo? É sempre preservar para não degenerar, né? Essa relação. A gente não vai conseguir recuperar a cartilagem perdida. Cartilagem perdida, perdeu. A gente vai tratar só a cartilagem que sobrou, né? Vai tentar mantê-la. Então, por exemplo, os ômegas, particularmente o ômega 3, que é anti-inflamatório, e o ômega 6, ao contrário, é inflamatório, né? Então, existe essa. A gente tem uma relação na nossa dieta de ômega 6 maior que o ômega 3, porque o ômega 6 está nos produtos industrializados, né? Está nos produtos processados. E o ômega 3 é mais nos produtos de origem vegetal, de origem animal e vegetal, mais naturais, né? São os peixes, são os vegetais. E aí a gente tem essa relação um pouco perturbada na nossa alimentação. Comemos muito alimentos industrializados ainda, né? Eu estava dando uma observada no que os ortopedistas recomendam, e aí eles apontam que o ômega 3 é maravilhoso, mas a gente precisa ter muito cuidado com as fontes, né? Porque, por exemplo, precisa de 2 gramas de ômega 3 para uma recuperação de uma artrose, por exemplo. E 2 gramas de ômega 3 você consegue com 7 cápsulas, né? Dessas que são vendidas comumente no Quem mercado. toma 7 cápsulas, né? Quem vai tomar 7 cápsulas, né, de ômega 3. Então, é muito interessante a gente olhar essa composição do que é vendido no comércio, né?
para o que realmente é necessário para recuperar a nossa matriz de cartilagem, né? A aplicação real disso, né? Exatamente. É como a gente vai ter, na verdade, a gente quer manter a nossa cartilagem funcionando, não é? A gente não quer recuperar, porque recuperar não recupera. A gente quer conter, como se diz? A gente Contenção de quer, danos. contenção de danos. E aí, para isso, a gente precisa de muito ômega 3. E esse muito ômega 3 não está naqueles suplementos que a gente compra, né? Então, parece que uma cápsulazinha daquela de ômega 3 tem 0,9 miligramas de ômega 3. A gente precisa de 2 gramas. Como é que a gente vai fazer, não é? Não. Isso é complicado. Eu acho que isso suscita, né? Estamos entre futuros e nutricionistas aqui. Então, eu acho que isso suscita muito uma conversa importante que eu percebo que raramente tem a respeito dessa manutenção da cartilagem, sobre realmente agora, sabendo disso, a importância e realmente a quantidade, a gente trazer essa informação para o público, né? Porque até nós, como estudantes e entusiasta do assunto, eu me surpreendi agora. Eu tomo minhas 3 cápsulas de ômega 3 achando que eu tava à frente do meu tempo. É só Mas, você dar uma olhada na composição, você vai ver lá a quantidade exata do ômega 3, que é o docosapentanoico, né? E o eicosapentanoico. Aí você vai dar uma olhadinha lá, você vai ver que é 0, alguma coisa. que loucura, né, cara? Que loucura. O restante é só complemento, né? E essa relação, professora? Então, quando nós olhamos para um padrão alimentar mesmo, como você falou, nós estamos mais habituados a ter uma relação do ômega 6 acima do ômega 3, né? O ideal mesmo seria que nós não negássemos o ômega 6, por causa das suas funções, eu suponho, mas que a relação fosse maior de ômega 3. Exatamente, exatamente. O Interessante. ômega 3 que vem na dieta mediterrânea, né? Hum, Na realidade, a dieta mediterrânea, eu sou um pouco hum, avessa a essas dietas, né? Porque a dieta, para todo o nosso organismo, vocês estão estudando cartilagem, uhum. mas vocês podem partir para qualquer outro tecido, né, gente? Qualquer outro tecido necessita de elementos naturais, orgânicos, que vêm dos produtos naturais, que são a dieta do Mediterrâneo chamada, né? Que são os vegetais, os grãos integrais, os peixes, os óleos. Então a gente tem que comer o que vem da terra, o que vem do animal e desempacotar menos, né? Porque a gente come muitas coisas que não são alimentos, né? Infelizmente, né? A praticidade Exato. está machucando nossos tecidos e nossos colegas, eu estou ligado, cada um irão falar ao que pertence. Então, professora, até aqui a gente falou sobre os macronutrientes, né? A gordura. Mas sabemos que tem também as vitaminas e os minerais, que são muito importantes para o metabolismo. Aí queríamos saber quais são esses micro-organismos, esses micronutrientes, os mais relevantes para a cartilagem. E também o porquê é tão importante a sua função. Veja, entre os micronutrientes, temos sempre aqueles micronutrientes que participam de reações enzimáticas, né? Vocês estudaram muito bem isso na bioquímica. Então, tem micronutriente que é essencial para a reação enzimática. E no caso da cartilagem, tem micronutrientes que são essenciais, como, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela, além de ajudar na formação de colágeno, ela também ajuda muito no processo não inflamatório, né? Tem a vitamina C, que é antioxidante, todo mundo sabe, né? Que a gente está lá combatendo. Na verdade, quando a gente fala de doenças da articulação, a gente está falando de processos inflamatórios, né? Vem lá a lesãozinha na cartilagem e essa lesão vai promover um processo inflamatório. Então, quando a gente fala para a gente prevenir as doenças articulares, a gente está falando para combater a inflamação primeiro, né? Porque essa inflamação ela pode se perpetuar durante o tempo, né? Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a indivíduo vai sentindo muita dor. Então, os nutrientes, na verdade, eles vão atuar para gente tentar minimizar a dor e a inflamação, né? Então, os antioxidantes atuam muito bem, com a vitamina C, vitamina E. A vitamina D é importantíssima, porque ela atua sobre o colágeno. Temos a vitamina K também. A vitamina K e a vitamina A, elas foram observadas muito reduzidas em pacientes que têm artrose, né?
Então, isso já dá um indicativo para a gente, para dizer assim, olha, pode ser que essas vitaminas sejam essenciais nesse processo. Elas estão diminuídas nesses pacientes, né? Mas muito pelo fato do processo inflamatório. E é muito difícil a gente ver estudos, tem meta-análises, revisões sistemáticas que comentam muito isso. Porque é muito difícil você controlar um estudo sobre vitaminas, não é? Mesmo que você suplemente. Então, eu tenho um grupo que eu suplemento a vitamina D e outro grupo que eu não suplemento. Esse grupo é o placebo. Aí, muitos estudos, eles conseguem observar que a suplementação e o placebo são iguais. Só a indicação para o paciente que ele está tomando algo que vai melhorar a articulação dele dá o mesmo resultado do que a própria vitamina, né? E aí a gente também não sabe se, por exemplo, eu vou dar Larissa. Larissa chegou e Vitor chegaram com problema articular. Eu vou suplementá-los com vitamina C. Mas eu não sei a condição basal de Larissa e de Vitor de vitamina C. Eu não sei se vocês estão com níveis adequados, estão com níveis elevados ou níveis baixos, né? Então essas pesquisas elas ficam muito assim na contramão, né? Ficam, além de ser um número pequeno de pacientes que querem fazer, ainda a gente tem essas controvérsias. Ah, será que a gente está comparando realmente uma pessoa que não, que está com baixa vitamina C com outra que está com alta, e vamos suplementar para ver o resultado dessa suplementação? Então fica muito difícil esses estudos com microminerais, né? Com minerais, com micronutrientes, os minerais e as vitaminas. Mas a vitamina C, a vitamina E, a vitamina a vitamina D particularmente, a vitamina K, são vitaminas muito importantes. E minerais, a gente pode falar do zinco, não é? Foi encontrada também baixa concentração de ferro no sangue de indivíduos com artrose, e a gente já pode dar um indicativo, mas os estudos ainda são preliminares, né? Pegando esse gancho da parte mais suplementar, a gente queria saber também, porque é muito comum a gente ver no mercado suplementos que prometem muito e entregam pouco, sabe? A gente queria saber se existe algum suplemento que de fato existe alguma eficácia comprovada. Veja, é como eu falei, os estudos eles são muito controversos. Então tem as sociedades, né? A Sociedade da Ortopedia Americana, da Ortopedia Europeia, e meio que eles entram em conflitos. Porque é o que vai entrar aí no meio, gente? Falando francamente para vocês, a indústria farmacêutica, né? Então a indústria farmacêutica desenvolveu o medicamento tal, ela quer comprovar que aquele medicamento funciona. Então meio que ela consegue moldar ali os pesquisadores, as pesquisas para favorecê-la, né? Isso é muito ruim na ciência, mas acontece. Fica complicado a gente dizer, olha, tal suplemento é eficaz, tal suplemento não é, mas o indicativo, por exemplo, tem ortopedistas que defendem muito a vitamina D, que defendem muito a cúrcuma, né, que é do açafrão, que é o princípio ativo do açafrão, a cúrcuma, a creatina. Mas sempre dizem assim, olha, o que melhora no paciente é a dor, porque ele reduz o processo inflamatório, né? Reduz o processo inflamatório, melhora a dor, mas em termos da formação da cartilagem, não consegue recuperar mais, né? Então, os dados que existem sobre regeneração de cartilagem ou melhora do processo articular por suplementos alimentares é muito baixo. As evidências são muito baixas. Melhora a dor, melhora a inflamação, mas em relação à cartilagem fica a desejar. Professora, existe alguma ligação desses suplementos com a alteração da microbiota? Então, a microbiota já é outra história, né? Porque a microbiota, o problema da microbiota é o sistema imune, né? Sim. Se eu melhoro a microbiota, eu melhoro o sistema imune. Uhum. Se eu melhoro o sistema imune, eu melhoro a inflamação, não é? Então, se eu tenho um macronutriente ou micronutriente qualquer que melhore a condição da minha microbiota, deixa minha microbiota legal, né, interativa, fazendo o que ela tem que fazer, eu vou melhorar o processo inflamatório da articulação também. Consequentemente, a dor, né, gente? Porque eu acho que quando um paciente chega com artrose, o primeiro start assim, no médico é aliviar a dor daquele indivíduo. Porque imagine uma estrutura óssea em cima de outra estrutura óssea se entra em atrito. Deve ser uma dor horrível, né? Escutou bastante, né, durante as aulas de histologia, quanto dor em osso É, é uma das mais é intensas. mais intenso, exatamente. Imagina. Mas, Deve ser muito complicado você ter um osso em outro osso, entrando em atrito o tempo todo, sem a proteção da cartilagem, né? Que ela
O intuito dela é fazer isso, né? Proteger o osso. E, infelizmente, não tem como regenerar a Não cartilagem, tem como a gente já como. discutiu aqui. É. E como esses pacientes ficam? Os pacientes que realmente tiveram dano a ponto de desgaste da cartilagem. A única passagem que nós temos para eles realmente é diminuição da dor? A única solução é a diminuição da dor. Caramba. E tem também tem um processo cirúrgico, né? Que vai retirar a parte que foi degenerada. E tem também uma injeção de ácido hialurônico, que ácido hialurônico faz parte lá da matriz, né? Então, quando se injeta o ácido, melhora muito a viscosidade do líquido sinovial, melhora muito a matriz da cartilagem. Parece que são as únicas saídas que tem para artrose. Existe alguma forma de enxerto? Pra se Não, dizer? estavam até comentando esses dias que será que a gente tem uma cartilagem artificial, né? Vamos fazer uma cartilagem artificial? Interessante, seria bom, né? Pois é, mas não tem. Dizem que antigamente eles perfuravam o osso, perfuravam a cartilagem, perfuravam o osso, para que a matriz óssea viesse para a cartilagem. Mas aí vem o quê? Vem cartilagem fibrosa, Sim. que não é nada bom, né? Uhum. Então aí tinha um conflito ali entre a cartilagem articular, que é a hialina, e a fibrosa, que vinha do osso. Como selecioná-la? Conseguia reverter a situação, a cartilagem estava lá aparecendo, mas era uma cartilagem diferenciada que não tinha aquela função, porque não tem aquela Sim. função, né? Imagina, fibrocartilagem nas cartilagens que são feitas para mexer. Exatamente, as cartilagens que são feitas para lubrificar, para se movimentar, né? Há essa confluência nos resultados quando nós falamos a respeito da suplementação, há muito mistério até mesmo para os entendedores. E eu fico imaginando, e nós percebemos, acima de qualquer coisa, os clientes que estão realmente comprando, né? As pessoas que realmente só querem melhorar a saúde. Eles veem tanta coisa milagrosa, tanta coisa que a gente sabe e a gente não consegue transmitir para todo mundo a diferença. E eu acho que seria, nós temos, né, como futuros nutricionistas, nós temos uma responsabilidade ética de tentar trazer esse acompanhamento, até porque, como falamos, não tem solução. Perdemos a cartilagem, não recuperamos, nós podemos apenas segurar a dor. Então, temos que ter bastante cuidado nessa questão de tratar e nessa questão de acompanhar a nutrição das pessoas desde muito novo, especialmente as camadas menos socioeconomicamente capazes. Então, para arrematar, professora, eu gostaria de perguntar, sintetizando tudo, quais seriam alguns direcionamentos que a professora passaria para os nossos ouvintes acerca de como manter uma longevidade para as articulações, uma boa capacidade de movimento e, acima de qualquer coisa, evitar processos como osteoartrite, artrose. Quais seriam algumas indicações? Sempre são as orientações básicas, né? Tem um meio que assim, um tripé. Primeiro, a base. A base é você manter o seu peso corporal adequado, porque a gente sabe que o peso corporal, além do desgaste mecânico da articulação, tem a questão que o tecido adiposo é inflamatório, desgasta mais ainda aquele processo inflamatório que está ali na articulação. Temos as questões das medicações, né? Tem a glucosamida, a chondroitina, que são muito usadas, são muito antigas, né? Acho que da década de 20, 30, 40, uma coisa assim. Eu vi uns poucos sobre ela, né? Que elas fazem parte lá das glicoproteínas que estão lá na matriz extracelular, então acham que se recompor essas glicoproteínas vai funcionar, mas no caso nem isso funciona, porque as pesquisas mostram que, assim, eles dizem assim, melhora no paciente que diz para mim, o paciente diz para mim, olha, melhorou minha articulação. Então eu acabo prescrevendo, mas a gente sabe que não funciona. Se o placebo de vitamina D funcionou, né? Uma coisa que eu acabei de esquecer de falar para vocês. A vitamina D3, especificamente, ela promove a proliferação de condrócitos. Então pode ser aí um mineral uma vitamina muito importante para artrose, sabe? Ela ativa os condrócitos a se proliferarem. É muito interessante. Essa questão da glucosamina e da condroitina, para mim, eu não sei para você, mas soa um pouco como aquela questão da glutamina para melhorar a saúde intestinal. Isso. Para mim, não faz muito sentido que ela vá diretamente para a articulação. Exatamente. Aí tem a ingestão oral, né? Que a gente já sabe que causa um déficit muito grande para absorção, né? Você vai
você vai consumir essas duas, são monossacarídeos, né? Você vai consumir esses dois monossacarídeos, daqui que eles cheguem na articulação, já passaram por vários processos, né, de transformação, vendem como mágica. Você vai tomar os dois, eles vão direto lá na sua articulação fazer o que eles têm que fazer, mas não é bem assim, né? Tem a história do Tem colágeno também, né? do colágeno tipo 2. Ou vai esticar minha pele. Exato. Então tem muita fantasia no meio de tudo isso, né? Que a gente toma que eles chamam de nutracêuticos, mas existe todo o processo para eles chegarem até o alvo, né? Então, até o nutracêutico chegar lá no alvo dele, ele passou por várias transformações no meio do caminho. Então, professora, como você falou, a saúde da nossa articulação, ela depende, acima de qualquer coisa, da saúde do nosso corpo e do Exato. bem-estar do nosso corpo. Alimentação adequada, exercício físico, pensar em reduzir os alimentos ultraprocessados sempre, para qualquer tipo de condição patológica. Eles não são bem-vindos, né? Vocês vão ser formados em nutrição, vão saber defender muito bem isso. É aquela velha história, né? A condição de saúde do organismo é muito simples. Vamos pensar quando nós éramos lá coletores caçadores. O que nós precisávamos? Precisávamos caminhar para coletar o alimento para consumi-lo. Que alimento? Alimento natural, né? Que vinha ou da terra, ou da árvore, ou do bicho. Dizem que alimento só é esse, o que vem do animal, o que vem da árvore, ou o que vem da terra. Aí eu tenho uma historinha que eu falo assim, que todos os nossos órgãos, todos eles estão voltados para o processo de alimentação. Vocês já perceberam? Todos eles estão voltados para o comportamento alimentar. Vamos lá. Osteomuscular, para se locomover até o alimento. Eu preciso me locomover até o alimento, né? Eu preciso eliminar os metabólitos que foram produzidos pela metabolização dos nutrientes. Digestório, nem se fala, né? Eu preciso do digestório para absorver todos os nutrientes. Circulatório, eu preciso do circulatório para levar os nutrientes até as células. Respiratório, eu preciso do CO2 para metabolizar os nutrientes, né? Preciso do O2 para metabolização. Nervoso, para controlar tudo isso, né? Então, todos os sistemas nossos estão preparados para que nós possamos consumir energia para poder sobreviver, só isso. Por isso que estamos aqui, como Estou Ligado, para trazer a importância da nutrição em cada um desses tecidos, né? Exato. Como a gente estava discutindo aqui, se liguem no seu controle do seu peso, se liguem na sua ingestão de nutracêuticos, se aquilo que você está ingerindo realmente funciona, se um profissional lhe recomendou aquilo, se atente ao consumo das vitaminas, né, que a professora falou que são tão essenciais para a manutenção da saúde da cartilagem. Isso, tome muito cuidado com o básico bem feito, que é muito pouco feito. Tome muito cuidado com isso. Como a professora já falou, né? A mensagem que gostaria de passar é que deveremos manter esses pequenos hábitos, que são muito simples, que é uma boa alimentação e fazer atividade física. Tudo isso tem em base a ciência, né? E gostaríamos de agradecer à professora por ter aceitado o nosso convite, por passar o conhecimento para a gente. E também agradecer a vocês que estão nos assistindo. Esse foi mais um episódio do Estou Ligado. E já fiquem ligados para os próximos. Muito obrigado. Estou ligado.